Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa e com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos que praticam iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e sobre os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios de Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Diga comigo assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Aleluia. Estamos diante da tua palavra, Senhor, e eu quero te louvar. Te louvar porque o Senhor tem sido bom para conosco. A tua palavra, Senhor, tem nos alcançado, Senhor, e temos visto os teus milagres sobre a face da terra. Pai, eu peço a ti, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor venha revelar essa palavra tremenda, Senhor. Porque aqui existem coisas tremendas para podermos mergulhar, Senhor. E eu peço que o teu Espírito Santo revele a nós, traga luz, clareza, e que a tua vontade possa ser feita essa noite, Senhor. Que nós possamos sair daqui, que o teu povo saia daqui, somente, ó Deus, debaixo de graça e bênção. Que as dificuldades fiquem para trás e que a bênção repouse sobre eles através da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. E todos digam amém. Sente-se dando glória a Deus. Aleluia. A palavra que Deus colocou no meu coração, eu tenho ouvido um pouco dela durante toda a semana. E é uma palavra muito tremenda, uma palavra que eu particularmente vejo uma tipificação, uma tipologia em que Deus mostra quem somos dentro de um contexto da sua vontade, quem somos para Ele. Interessante que é um salmo de festa, é um salmo que, se você olhar lá em cima, vai estar escrito salmos que eram cantados nos sábados, na verdade nas festas. Era um salmo que já começa dizendo assim que é tão bom louvar a Deus, é tão bom adorar ao Senhor, é tão bom bendizê-los, e não somente com os lábios, mas com instrumentos de corda, com símbolos. Adorar a Ele porque Ele sempre estará cuidando da nossa vida. O salmista, ele faz uma exemplificação dizendo que há inimigos que lutam contra nós. Há inimigos que se levantam
para tentar nos derrotar, para tentar nos afrontar, e inimigos aqui, é importante linkar esse texto com o texto de Paulo aos Efésios, onde ele diz assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Os nossos inimigos são espirituais que agem na vida até mesmo de pessoas contra nós. Mas a nossa luta não é vívida com respeito às pessoas, mas contra aquilo que está envolvendo esse mundo todo e que tem levantado circunstâncias. E ele diz que todos os nossos inimigos, nós veremos eles caírem por terra. Todos os nossos inimigos serão derrotados. Deus está garantindo que há um tempo de bonança que chega na vida do justo. Deus está garantindo que há um tempo em que Deus faz com que a sua palavra se cumpra sobre a nossa vida. Há um tempo em que Deus muda as circunstâncias em qual estamos vivendo. Ei, deixa eu dizer uma coisa: prova não dura para sempre, dificuldade não dura para sempre. Tempo de bênção chega na nossa vida e já está chegando aqui tempo de bênção para você, porque o Senhor, Ele é fiel com sua palavra. Quando Deus revela uma palavra, é porque Ele vai trabalhar por essa palavra nas nossas vidas. Interessante que no verso 13 fala que o justo, as nossas vidas, nós somos plantados na casa do Senhor. E toda a Bíblia, pelo menos em quase todos os livros, Deus usa árvores para fazer referência ou comparação com o povo de Deus. Por exemplo, Israel sempre foi comparado à figueira. A figueira para Israel é uma árvore real, uma árvore que mostra imponência de realeza. Em vários textos, Deus fala a respeito de, por exemplo, o Salmo 1, que o justo é plantado perto aos ribeiros de água, a qual as suas folhas não caem e dá o seu fruto no tempo certo. Mas aqui está dizendo que nós somos plantados na casa de Deus. E Deus, no versículo anterior, a qual eu queria me deter um tempo, Ele diz que o justo é semelhante, é igual. E Ele fala igual a palmeira e igual o cedro que existe no Líbano. Um Ele coloca que florescerá, e o outro Ele coloca que crescerá. E quando Deus está falando a respeito disso, Deus está inspirando o salmista para falar a respeito disso. É o Criador que criou a palmeira, é o Criador que criou o cedro, e está dizendo: a nossa vida ela é pautada similar, semelhante. Podemos olhar, analisar e ver como essas plantas crescem, como a biologia dela acontece, e de acordo com isso podemos entender os exemplos e aquilo que Deus quer falar nessa palavra para a nossa vida. Como por exemplo, quando fala a respeito de palmeira. Sabia que palmeira é uma das poucas ou quase a única árvore que consegue permanecer verde em meio ao deserto? Os desertos do Oriente, onde viviam os escritores dessa época, começam no próximo ao deserto de Saara e vai até o final do Oriente Médio. E existem vários tipos de deserto. O deserto do Saara é areia. O deserto do Sinai é pedras, terra seca e terra dura. Interessante que quando você entra, por exemplo, na internet, você pode fazer isso no Google e colocar os desertos e começar a analisar o deserto, você vai ver somente areia ou pedras e muita distância de terra seca. Mas é interessante que lá no meio, em alguns lugares, você vai encontrar algumas palmeiras. E resistindo a tudo isso, resistindo ao tempo seco, resistindo ao deserto e permanecendo com suas folhas verdes. O que Deus ensina a respeito disso é que nenhum deserto mata um justo. Nenhum deserto, quando vem sobre a vida de um justo, é fazer com que o justo pare ou desista. Pelo contrário, o deserto mostra a diferença em que há na vida de um justo, porque o justo é diferente, ele enfrenta as dificuldades de forma diferente. Muitas pessoas estão indo à loucura com o que está acontecendo no nosso país nos dias de hoje, mas o justo tem esperança no Senhor e não no governo. O justo tem esperança em que Deus pode trazer a providência. E é interessante
interessante que a providência de Deus não vem da onde todos esperam. Porque uma palmeira não espera a providência da terra. Ela busca a sua providência. E é tão interessante que, se você for em uma palmeira no deserto e cortá-la, dentro dela tem água. O miolo dela, algumas pessoas chamam o miolo de palmito. O miolo dela é branco, tão lindo. Por fora, ela não é tão formosa, mas por dentro, Deus está dizendo assim, a nossa vida, o mais importante é o que está dentro de nós. Tem muita gente que às vezes quer mostrar um exterior daquilo que não é. Ei, deixa Deus trabalhar na sua vida, porque por dentro é que Deus quer trabalhar. Quando foram ungir a Davi, encontraram os seus irmãos e olharam por fora e disseram, é esse, Deus os rejeitou a todos, mas quando olharam para um que não poderia ser, Deus falou, é esse, porque eu olho para o coração, eu olho por dentro, dentro de uma palmeira é branco. E quando você corta e pega o miolo dela, se você espremer, ela tem água no meio do deserto. Tem um texto bíblico que me chama a atenção, que o povo sai para o meio do deserto em uma ordem de Deus, e eles começam a andar, e é só terra seca. E eles começam a passar necessidade de água. E quando eles começam a passar necessidade de água, Deus pede para que eles se inclinem durante um tempo, e essa caminhada começa a ficar mais curta, e eles conseguem enxergar 70 palmeiras. E quando eles caminham para 70 palmeiras, eles encontram no meio das 70 palmeiras um oásis. No meio das 70 palmeiras tinha água em abundância. No meio das 70 palmeiras tinha alimentação. No meio das 70 palmeiras, Deus supriu o seu povo no meio do deserto. E eu comecei a olhar essa palavra e Deus começou a falar no meu coração, dizendo assim, uma palmeira, aleluia, ela consegue sobreviver ao deserto, mas várias palmeiras trazem um oásis dentro do deserto. Uma palmeira sobrevive ao meio do tempo difícil, mas uma família em Cristo traz bonança dentro da sua casa, no meio de qualquer crise. Deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Ei, a tua família vai fazer da tua casa um oásis. Nós, a igreja, irmãos em Cristo, se uma palmeira já faz diferença, quando várias palmeiras estão reunidas, o oásis de Deus, a água de Deus, a graça de Deus está sobre a nossa vida. Diga para o seu irmão assim, sozinho eu sou bênção, mas juntos somos oásis. Aleluia. Você pode dizer para o seu irmão assim, vamos frutificar juntos? Interessante que a palmeira, ela nasce de um coquinho. Você deve ter visto. Um coquinho pequeno, uma semente pequena, cai à terra, ou cai até mesmo em meio ao deserto, e aquele coquinho seca, morre. Depois que ele morre, ele começa a apodrecer. E depois que ele apodrece, ele cria raízes. E quem olha pensa que aquilo não serve para mais nada, mas as raízes estão se aprofundando. E quando menos espera, brota-se a palmeira e começa a crescer. Interessante que a Bíblia fala que primeiro precisamos morrer para o mundo, para nascer em Cristo Jesus. Precisamos negar o mundo e viver uma vida em santidade diante do Senhor. E o que me chama a atenção é que nasce de uma frutinha pequena e cresce uma palmeira. E quando essa palmeira cresce e se torna adulta, ela começa a gerar sementes. Interessante é que você já teve a oportunidade de contar quantos coquinhos tem num cacho? Uma palmeira consegue dar mais de 100 coquinhos por cacho. Uma palmeira consegue dar 7 cachos em um ano. Uma palmeira consegue então dar pelo menos de 700 a 1000 frutos através de um único fruto. Deixa eu dizer uma coisa.
vem tempo em que Deus vai fazer você prosperar tanto, porque do fruto que veio você, Deus vai multiplicar muitos frutos, e você vai ver a glória de Deus. De apenas um fruto nasce uma palmeira, mas essa palmeira começa a multiplicar, a multiplicar. Ei, Deus está trazendo unção de multiplicação sobre a sua vida. Vem um tempo de multiplicação de Deus sobre a sua vida. Diga assim: eu vou multiplicar. Diga: onde eu colocar a mão, vai prosperar. Já põe a mão em alguém e prospere sobre a vida dele. Aleluia. Aleluia. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Você não está entendendo. Deus, quando escreve essa palavra, Ele está querendo nos surpreender. Interessante que a palmeira é uma das poucas árvores. Ela e o cedro do Líbano são as duas únicas árvores que aguentam um vendaval até 250 quilômetros. Você sabia que quando um vento acima de 100 quilômetros bate em algum lugar, por exemplo, como aconteceu no Paraná no ano passado, árvores antigas, velhas, fortes, foram arrancadas com raiz e tudo. Mas interessante que você passava nas praças, as palmeiras estavam lá. A palmeira, ela aguenta o vento que vier. 2005, se eu não me engano, no começo do ano, houve uma catástrofe nas Filipinas. Houve um tsunami. O tsunami foi tão forte que quando ele subiu sobre a terra, os hotéis, que haviam hotéis lindos naquela região, não sobraram um de pé. Acabou-se os hotéis, acabou-se as casas, acabou-se as construções que o homem fez, acabou-se carros, acabou-se todas as coisas que tinham, os jardins lindos que haviam. E quando aquela onda do tsunami foi embora, o que permaneceu de pé eram as palmeiras que estavam na beira do mar. Pasme! 5 dias depois, o grupo de busca estava procurando pessoas sobreviventes, quando de repente encontraram uma palmeira muito alta. E da palmeira escutaram gritos. 5 dias. Quando foram até a palmeira, havia uma mulher de aproximadamente 30 a 35 anos, que quando viu o tsunami, ela era típica da terra, ela era uma pessoa criada na terra. Ela subiu na palmeira e se agarrou. Passou o tsunami, balançou a palmeira. Quando a palmeira se levantou de novo e foi embora o tsunami, ela estava lá segura, porque a palmeira não é só segurança para ela, mas é segurança para todos que se agarram nela. Deixa eu dizer uma coisa, pode vir o vento que vier e soprar sobre a sua vida, Deus te preparou para resistir, para permanecer de pé. E vou dizer uma coisa, através da sua oração, tem muita gente que ainda vai ficar agarrado em você, e Deus vai ajudá-los a permanecer em pé, porque você é como a palmeira, você florescerá como a palmeira. Pode bater o vento pode balançar, mas você permanecerá de pé. Olha para o teu irmão e diga assim: se tiver difícil, agarre na minha oração. Já faça um compromisso aí. Fala: eu vou orar por você, irmão. Vamos agarrar na oração. Que se aquela mulher agarrou na palmeira e permaneceu, nós vamos nos agarrar uns aos outros e nós vamos permanecer de pé. Pode vir o vento que vier, estaremos firmes, porque o Senhor nos fez como a palmeira. Fique tranquilo, o tempo cuidará de tudo. E você vê, quando o vento bate, a palmeira até inclina, ela até balança, mas passa o vento, ela levanta de novo e está de pé. Deixa eu dizer uma coisa, muitas pessoas estão achando que essa dificuldade veio para derrubar você, para acabar com você, mas o que eles não entendem é que vai passar, e você vai se levantar, e vai pôr de pé de novo, porque você é como a palmeira para Deus. Oh, aleluias! Oh, aleluia! Eles verão Deus na tua vida. Abaixo de onde cantar a baixéria. Eles vão ver Deus na tua vida.
Vamos ver quanto é importante sermos filhos de Deus. A diferença do justo, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Permanecermos em pé. Eu olho para a minha história de vida, quantos ventos já bateram. E olha que se for falar com a pastora Cibele, tem vento que a gente olhava e falava assim, Jesus é... Mas sabe o que no final do vento a gente aprende? Que as fibras da palmeira, quando o vento balança e deita ela, as mais fracas todas dilaceram, as mais fortes firmam-se, e quando ela volta de pé, aquelas fibras mais fortes crescem e ficam mais fortes, e bate outro vento, as fibras fracas se arrebentam, e quando para o vento ela volta, as fibras fortes se entristecem, ficam mais fortes, mais robustas. Sabe o que eu quero dizer para você? O vento vem para tirar aquilo que é de fraqueza que existe em nós, para permanecermos firmados em Cristo Jesus. O vento bate, você pode olhar para trás e ver quantos ventos vieram contra a sua vida e quanto você mudou em meio a esses ventos, quantas coisas ficaram para trás que você não faz mais, você não vive mais daquele jeito, porque o vento bateu, as fibras leves, as fibras pequenas, que na verdade só te atrapalhavam, foram rompidas, e agora você está firmado nas fibras que permaneceram. Aquilo que te põe de pé é a firmeza de Cristo na sua vida. Diga, eu estou firme. Diga, eu estou firme. Diga, eu vou permanecer firme. Como a palmeira. Aleluia. Tem filme que a turma até faz palmeira tirar pedra, né? Cria na palmeira assim, já... Sabe por quê? Porque ela não quebra fácil. Às vezes as pessoas estão olhando e dizendo assim, vai quebrar. Não vai quebrar não, irmão. A empresa dele vai quebrar. Não vai quebrar não. O trabalho dele vai parar. Não vai parar, irmão. Deus é contigo. Deus é contigo. Ah, ele não vai suportar esse vento. Vai sim. O vento vem, sopra e bate. E às vezes bate com tanta força que não entendemos o porquê o vento bate tão forte. Ei, fique tranquilo, depois do vento haverá um tempo de bonança. Os ventos que batem na nossa vida nos fortalecem. Os ventos que batem na nossa vida nos trazem experiência. Os ventos que batem na nossa vida nos colocam em um degrau acima. Os ventos que batem na nossa vida não são para nos destruir, são para nos colocarmos mais firmados em Cristo ainda. Não pense que esse vento que está soprando é para levar você à ruína. Esse vento ainda vai te ajudar a vencer. Diga, eu vou vencer. Crescerá como o cedro do Líbano. Aleluia. O cedro do Líbano é uma árvore tão maravilhosa. Ela chega a ter 40 metros de altura, chega a ter 17 metros de diâmetro. O diâmetro da igreja, se eu não me engano, são 11 metros. Ela chega a ser uma igreja e meia de tronco. Dá para fazer uma casa não em cima da árvore, na árvore. Só que o cedro, enquanto em 3 anos a 4 anos ele cresce 5 centímetros, as suas raízes crescem de 1,5 metro a 2 metros para baixo. Proporcionalmente sempre será esse o crescimento dele. No Líbano há épocas de frio intenso em que neva. E é interessante que você vê fotos daqueles cedros no meio da neve, com as suas folhas verdes. E aquilo me chama a atenção porque como pode uma árvore em meio às neves não secar em meio à neve? O normal é secar, ficar queimada. E só se recuperar depois que passa o tempo de neve e vem as chuvas.
Mas o cedro em meio à neve continua verdinho. E o segredo que está no cedro é que ele não está preocupado enquanto ele vai crescer para cima. Ele está preocupado em se arraizar para baixo e encontrar lençóis freáticos com água aquecida para manter sempre o seu tronco úmido e aquecido em qualquer tempo. Deixa eu dizer uma coisa, cresceremos como o cedro do Líbano, diz a Bíblia. Ele está dizendo assim, para nós crescermos, não é importante tanto crescer para cima e aparecer, é importante enraizarmos em Cristo, buscando as águas do Espírito sobre a nossa vida, porque quando encontramos as águas do Espírito na nossa vida, nós começamos a nos aquecer contra o frio do pecado do mundo, e permanecemos firmes, mesmo que todas as folhas de outras árvores caiam, as árvores do cedro do Líbano permanecem verdes. Sabe o que Deus está dizendo? Pode vir o que vier, se buscarmos as águas, nós permaneceremos verdes. A sua raiz tem que buscar crescer, crescer, crescer. Crescer em compromisso, crescer com leitura da palavra, crescer em consagração na sua vida, buscar o Espírito de Deus. Vemos uma geração, irmãos, de pessoas que já não buscam mais a presença do Espírito Santo. Pessoas que não estão mais preocupadas em receber a unção do Espírito. Estamos vivendo numa época que só se preocupamos com a vida cotidiana. E 2 apóstolos nos alertaram que pobres somos nós se esperarmos somente para essa vida. O que Deus tem para nós não é somente para essa vida. O que Deus tem para nós é para a eternidade. Então não adianta queremos só crescer onde as pessoas veem, não. Às vezes o crescimento que ninguém vê é o que mais é importante para a nossa vida. E o cedro não está preocupado em florescer tão rápido. Ele está preocupado em ter água para sustentá-lo, para buscar essas águas para as épocas difíceis. Deixa eu dizer uma coisa, quando buscamos o Espírito Santo e nós passamos por dificuldade, Ele vem nos nossos ouvidos para dizer: eu estou contigo, eu te fortaleço. Nos momentos em que até parece que estamos sozinhos, Ele não nos deixa só. As águas do Espírito nos banham. E muitas das vezes estamos lá no nosso quarto ou no nosso carro sozinhos, e começamos a adorar e sentimos a presença dEle, porque as nossas raízes estão tocando essas águas, e águas que jorram para a eternidade. Ei, busque ao Espírito de Deus, busque a Deus enquanto é tempo. Busque a Deus, deseje estar próximo dEle, ore mais, aleluia, fale mais com Ele. Chega dessa geração de pessoas que falam: pastor, eu não sei orar porque as orações eram tão litúrgicas. Nós vivemos uma oração um tempo de oração que não precisamos de liturgia para orar. É só você dizer Pai e continuar falando com seu Pai. Eu vivi essa época em que a introdução da oração era 5 minutos, pastor Wilson. Meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra. E tinha que conhecer os personagens bíblicos, porque você tinha que falar que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José. E a nossa oração ficava tão longa, porque eu sei que o Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. E Deus está olhando, esperando a hora que realmente você vai orar. E muitas das vezes nós fazemos uma liturgia tão grande e nos deixamos tão longe de Deus, que não temos coragem de verdade de abrir o nosso coração, e oramos superficialmente. Quando vamos pedir perdão de pecados, pedimos um atacado. O Senhor perdoa todos os meus pecados. E quando vamos pedir algo para Deus, às vezes também pedimos no atacado. E o que é mais importante da oração é desejarmos Deus na nossa vida e abrir o nosso coração de verdade, porque Ele quer ouvir o teu coração. Jesus veio dizendo e quebrando essa geração, e veio dizendo, e a geração tem tentado se manter, mas Ele dizia assim: quando orares, dizei Pai nosso que estás no céu. Ele é o teu Pai, Ele é aquele que te abençoa, e Ele, como um Pai, de forma alguma vai dar serpente ou pedras. Ele vai dar o Espírito Santo e as bênçãos que você precisa.
busque as águas. Busque Ele em oração. Tenha comunhão com Ele. Se aproxime dEle. Porque se você se aproximar, você vai crescer como o cedro do Líbano. Interessante que o cedro do Líbano, você vê as fotos das cordilheiras do Líbano, é onde mais tem cedros ainda. As cordilheiras são picos inclusive muito altos, 2.000 metros, 2.300 metros de altitude. E em meio àquelas cordilheiras, me chama a atenção é que as árvores não crescem de lado, os cedros crescem aprumados. E me despertou a curiosidade de tentar descobrir como cresce aprumado uma árvore. Outros tipos de árvores que tentam crescer no meio dos cedros crescem todas tortas. Mas o cedro, ele sai na terra torta e apruma. É até bonito de ver, parece que foi plantado pela mão de homens e nasceu com a natureza. No Líbano tem cedros milenares, que não foi nenhum homem que plantou, que nasceu com a força da natureza. Sabe o que faz o cedro permanecer reto? Ele se norteia pela luz do sol. As suas folhas, elas procuram a claridade do sol. Olha que linda a natureza. E quando encontram, elas se norteiam e se aprumam e crescem aprumadas, porque usam a luz do sol. Ela entende como uma árvore plantada por Deus, os climas, os tempos, e a luz o coloca aprumado. Deixa eu dizer uma coisa, a luz de Cristo sobre nós nos coloca aprumados diante de Deus. A luz de Cristo, quando vem sobre a nossa vida, ela vem aparando os pecados, vem aparando os problemas, vem tirando as dificuldades, vem nos limpando e nos colocando como um cedro aprumado diante de Deus. Algumas pessoas no mundo ainda usam um ditado muito velho que diz que pau que nasce torto, morre torto. Mas o que eles não sabem é que o meu Jesus é carpinteiro, e todo carpinteiro é especialista em pegar uma madeira torta e dessa madeira fazer uma madeira reta, aproveitável para uma boa obra. Como os cedros do Líbano, a luz de Cristo sobre nós vai nos aprumar, nos colocar de pé, firmados em Cristo, para a glória do Senhor. O tudo que alguém diga assim: Deus está te aprumando. Diga para ele, às vezes dói um pouquinho, mas está aprumando. Aleluia. Outro dia alguém disse: pastor, por que parece que os novos convertidos sofrem mais do que os mais velhos? Eu falei, existem duas explicações claras. Primeira explicação clara: os mais velhos geraram experiência. A mesma prova para um e para outro acaba tendo efeito diferente. Ele falou, mas e o outro? O outro é o principal de todos. Se você pegar uma árvore velha com um galho torto e tentar endireitar o galho dela, vai quebrar. Mas quando a árvore está pequenininha e você alinha ela, ela vai se endireitar e crescer reta. Então Deus aplica a direção e correção quando é novo, para que cresça reto na presença dEle. Às vezes parece que está doendo mais, mas é Deus trabalhando com perfeição na sua vida. Ei, os seus galhos Deus está colocando em ordem. E às vezes vem uma poda de Deus e tira o que é ruim, tira o que não presta. E às vezes a gente quer se agarrar no que não presta, porque dói as podas de Deus. Mas quando Deus apoda é para que venha galhos novos, venha flores novas, folhas novas. Ei, fique tranquilo, as podas que Deus faz é para melhorar o crescimento. O que Deus tirou é porque era para tirar. O que permaneceu, valorize, porque é o que Deus vai abençoar. As podas são fortes. Lá no Líbano existem os moradores que vivem em volta dos cedros. E aqueles cedros milenares são cedros que são cuidados por eles. E me chamou a atenção é que tem alguns cedros que começam a querer morrer de velhos que são.
eles calculam o tamanho da copa do cedro. E no tamanho da copa do cedro, eles cavam uma valeta em volta do cedro. Mas uma valeta que chega a 3 metros de profundidade. A volta toda. E quando vão achando, cavando essas valetas, eles vão encontrando raízes. As raízes que estão boas, eles deixam. As raízes que estão com trombose, ou raízes que estão com problemas, ou até mesmo apodrecendo, eles apodam. E cortam. E tiram um pedaço fora. Quando termina todo esse trabalho de poda, eles vêm com uma terra boa, uma terra preparada e jogam nessa valeta. Molham a valeta por um tempo. Passado um mês, diga comigo, um mês. Diga, não é um ano. Diga, não é muito tempo. Um mês. Ele volta a florescer. As folhas voltam a ficar verdes. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes parece que os nossos pés estão pisando em terra fofa. Deus está arrancando raízes que não prestam. Porque tem gente arraizada na religião. Gente arraizada em pessoas. Você sabia que tem gente que está preso em pessoas que já foram embora há 10 anos da vida dela, ainda está presa. Pessoas que já foram embora há 5 anos da vida dela e está presa nela. Ei, está chegando um tempo de Deus vir apodando essas raízes que estavam presas em coisas que estão atrapalhando o teu crescimento. Porque Deus vai apodar essas raízes e virar novas raízes mais fortes. E você vai voltar a florescer. E as pessoas vão olhar para você e vão voltar a ver o sorriso nos teus lábios. Porque se Deus está te comparando com o cedro, fique tranquilo. Mesmo milenar, o cedro ainda consegue ressuscitar. Diga, não tem tempo para o cedro florescer. Diga, não tem tempo para o cedro crescer. Aleluia. Uma das árvores mais altas são 40 metros de altura. Eu fico pensando, Deus, por que o cedro, num terreno tão difícil, consegue crescer 40 metros de altura, uma árvore tão alta, tão bruta, tão forte. E aí Deus falou comigo a respeito desse texto, uma palavra profética para a sua vida. Quando Deus fala que você é como o cedro, crescerá como o cedro do Líbano. Diga, crescerá. Quando Deus está falando que você crescerá como o cedro do Líbano, Ele está dizendo assim, para aqueles que eu comparo como cedro, eu não tenho coisas pequenas, eu tenho coisas grandes. Eu não tenho coisas baixas, eu tenho coisas altas. O que Deus tem para você é grande. O que Deus tem para você é alto. Sonhe alto, irmão. Eu costumo dizer sempre, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Ou não? Sonhar não é assim? Se eu sonhar que estou comprando um Fusquinha e sonhar que estou comprando uma Ferrari, dá o mesmo trabalho. Por que eu vou ficar sonhando com Fusquinha? Nada contra os irmãos que têm Fusca. Se eu posso sonhar com coisas grandes, por que eu vou ficar preso em coisas pequenas? Porque o que Deus tem para nós são coisas grandes. Deixa eu te explicar uma coisa. Humildade é muito diferente de prosperidade. Tem pessoas que acham que ser humilde é ter um chinelo havaiana de 2 cores, porque um arrebentou e você juntou 2 pares. É você só ter um par de sapato para ir num evento, na igreja, em todos os lugares. Pessoas acham que você ter 2 camisetas é prosperidade, é humildade. Deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que mora em castelos e é humilde. E tem gente que mora em favela ou comunidade e é arrogante. A humildade não está ligada à finança.
A humildade não está ligada à condição social. A humildade está ligada em entender que somos dependentes dEle. E se eu sou dependente dEle, eu posso comer o melhor dessa terra. Se eu sou dependente dEle, eu posso alcançar grandes coisas. Se eu sou dependente dEle, Ele quer me abençoar para que eu multiplique e abençoe pessoas. Vem um tempo em que Deus vai levantar pessoas aqui para multiplicar na vida de outros. Deus vai te usar para abençoar outros. E quanto mais você abençoar, mais Deus vai te dar. Vem tempo de prosperidade sobre a sua vida. Mas permaneça entendendo que tudo que vem sobre a nossa vida, que Deus nos dá, é para Ele ser glorificado, é para a glória dEle, porque tudo é para Ele e por Ele. Não é a condição social, mas humildade é saber que é Deus que pode nos levar em lugares grandes. Diga para o seu irmão, se Deus vai te levar em lugares grandes. Falei pela fé para ele, fala assim, já tem seu passaporte? Fazem 10 dias minha esposa fala assim, nossa, não podia Deus nos abençoar para ir fazer uma foto igual essa aqui lá na Torre Eiffel. Eu falei, tira o passaporte. Ela disse, você vai me levar lá? Eu falei, vou. Quando? Eu falei, Deus proverá. Mas se não tirar o passaporte, Deus não proverá. Sabe o que eu quero dizer? Existem passos na nossa vida que Deus espera nós primeiro darmos o passo. Acreditar que Deus pode dar coisas grandes para nós. Porque muitas das vezes nós estamos orando, isso é uma ilustração para você entender. Estamos orando para Deus nos dar um carro, mas não tiramos carta. Aí Deus fala, tira a carta. E você está na campanha, e passa um ano, e você fala, pastor, está um ano que eu estou orando para Deus me dar o carro. Deus está olhando assim, o carro já está pronto, tira a carta. Está entendendo? Faça a tua parte, dê passos na direção da promessa, porque a promessa Deus vai cumprir. Quando Deus te comparou, quando o cedro do Líbano está dizendo assim, o cedro é uma das maiores árvores, ela alcança 40 metros de altura, Deus está dizendo assim, eu vou te levar para lugares altos, você vai crescer como cedro, você vai ser grande, Deus vai te pôr em posicionamento de coisas grandes, se prepare, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. O teu Deus não é um Deus de coisas pequenas. Ele é limitado por aquilo que você crê. Se você acreditar que Ele é grande, Ele é grande. Se você achar que Ele é pequeno, Ele será pequeno para você. Eu vivi uma época quando me converti. E eu aprendi muito sobre isso naquela época em que tudo que fazemos para Deus, não podemos esperar nada em troca. Uma época em que não podemos pedir coisas para Deus, só temos que pedir para que Ele preserve a nossa salvação. E eu vivi os primeiros anos da minha conversão ouvindo essa palavra, sendo discipulado por essa palavra. Eu passei os primeiros 3 anos da minha conversão indo a pé da minha casa para a igreja, eram 7 quilômetros, e voltando. Todos os cultos, eram 4 cultos por semana, firme, e acreditando que eu estava a pé, porque era o que Deus queria para mim. Aí um dia, eu conheci um pastor que me deu um livro. Eu li o livro, voltei com algumas dúvidas, fui falar para ele, mas esse livro está dizendo que Deus não quer que a gente passe necessidade. Mas a necessidade não é um sinônimo de humildade? Ele falou, não. Humildade está no coração, não no exterior, não na parte de fora, não naquilo que temos, está no coração. E ele começou a me explicar coisas diferentes. Me explicou a lei da semeadura.
coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E eu entendi uma coisa, que quando eu faço algo para Deus, Deus que é tão bom, que não fica devendo nada para ninguém, Deus me abençoa multiplicadas vezes, em tudo. A perspectiva é outra. Porque quando achamos que nunca vamos ter retorno, nós vamos pouco à igreja. Quando achamos que nunca vamos ter retorno, fazemos pouco para a obra de Deus. Não dedicamos tempo, não investimos no ministério, não participamos do ministério da igreja. Mas quando entendemos que quanto mais investimos o nosso tempo a Deus, mais Deus multiplica sobre a nossa vida. Pedro foi tão audacioso, que ele fez uma pergunta que todo mundo queria perguntar. E ele disse assim: Senhor, eu sei que nós somos salvos já. A salvação é bênção. Mas além da salvação, o que a gente ganha de servir ao Senhor? Ó. Fala para o seu irmão, se a salvação é uma grande dádiva. Diga a maior delas. Mas não é a única. Aí Jesus olhou e falou assim: Pedro, não tem ninguém que deixe o tempo dele e aplique esse tempo na minha obra. Não deixe o tempo com a família e aplique o tempo na minha obra. Não deixe de amar as finanças e aplique finanças na minha obra. Que eu não multiplique isso 100 vezes mais além da vida eterna. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ei, não fique preso achando que você não pode ser grande. Se prepare, aplique o seu tempo, faça coisas para Deus, faça coisa para pessoas, abençoe pessoas com o teu trabalho, com aquilo que você sabe fazer, porque Deus vai te levantar para patamares que você nem espera. Você vai conhecer lugares que você nem espera. Se prepare para viagem, se prepare para um tempo bom, se prepare para Deus prosperar, te dar uma casa boa, condições boas, porque o nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. Ele pode movimentar, Ele pode tirar de um, levar para outro, fazer o que quer. Tudo pertence a Ele, tudo é dele e por Ele. Diga: eu vou crescer. Diga: eu vou chegar lá. Olha o teu irmão, siga para ele assim: não tem idade. Versículo 14 diz assim: na velhice ainda darão frutos. Não é só para você, Tiago, é para nós também. E para os que já passaram, que estão um pouco mais à minha frente. O texto está dizendo assim: na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Sabe o que Deus está dizendo? Porque às vezes a gente fala assim: isso é para os mais jovens. Isso aí é para aqueles que estão começando agora. O meu tempo já passou. Que tempo passou, irmão? Não tem esse negócio de tempo passou. Deus está dizendo: ainda é tempo de crescer, ainda é tempo de multiplicar, ainda é tempo de frutificar, ainda é tempo de Deus abençoar. Não tem idade. Deus vai abençoar os jovens, os adolescentes, os que casam agora, mas vai abençoar os vovós, vai abençoar os que estão na terceira idade. Deus fará com que todos nós possamos frutificar e florescer. A bênção está sobre todos nós.